Como vocês estão vendo, hoje, ao invés de entrar na reunião a nossa deusa Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, quem entrou no lugar dela, quem tomou o lugar dela, exigiu praticamente o lugar dela aqui, foi o deus Amon do Egito. Ele falou, não, essa discussão sou eu que tenho que entrar, sou eu que tenho que fazer. Vocês sabem por quê, pessoal? Alguém tem ideia de por que o Amon-Ra tomou o lugar da deusa Palas Atena? A discussão hoje vai ser sobre epilepsias focais sintomáticas e provavelmente sintomáticas. A gente vai dar aqui uma especial atenção para o lobo temporal. Nós vamos discutir bastante o lobo temporal hoje. E vocês vão até rir, né? Porque se a gente pensar nos traçados cabeludos que vocês viram até agora, em comparação, esses traçados aqui vão ser muito fáceis, porque são traçados focais. É você bater o olho e ver o foco ali. Então, são traçados relativamente simples. Essa é uma notícia boa, né? Não são assim essas síndromes epiléticas dificílimas. A gente bate o olho, a gente não sabe o que é aquilo, né? Aquela coisa dificílima. Essa é a primeira boa notícia para vocês. A segunda boa notícia para nós como eletroencefalografista, não como pacientes, né? Porque acaba facilitando muito o nosso trabalho como técnicos, vamos dizer assim, é que essas epilepsias elas são muito comuns. Então, ao invés de termos que batalhar com aquelas epilepsias dificílimas, nós vamos nos ver diante de quadros que são, do ponto de vista eletrográfico, fáceis da gente descrever. Nem sempre é fácil saber o que a pessoa tem, mas eles são mais ou menos fáceis de descrever. A comissão da ELAI, em 89, classificou as epilepsias focais de acordo com a origem topográfica. Ela disse o seguinte: epilepsia do lobo temporal é uma epilepsia focal, epilepsia do lobo frontal, vocês notam que eles colocaram epilepsias, porque nós temos vários quadros dentro desses grupos aqui. Epilepsias do lobo parietal, epilepsias do lobo occipital. Aí você pergunta, mas epilepsia do lobo occipital parietal não está dentro da síndrome de Panayotopoulos? Não está dentro da síndrome de suscetibilidade benigna a crises? Mas daí, pessoal, é outra história. Isso aqui não tem nada a ver com a síndrome de suscetibilidade benigna. Lá nós temos uma criança, essas síndromes ocorrem numa idade específica, os foquinhos depois desaparecem, não há lesão. Aqui nós estamos vendo epilepsias focais lesionais, provavelmente lesionais. Então, não é porque a epilepsia, não é porque o foco é occipital que você vai estar diante de uma epilepsia benigna. O sujeito caiu, bateu a cabeça, fez uma lesão, fez um trauma, faz um foco occipital, não tem nada a ver com Gaston, com Panayotopoulos. Então, nós estamos vendo agora aquela página, né? É um capítulo que a gente já virou. A gente vai ver agora quadros sintomáticos e provavelmente sintomáticos. Mas, se a gente olhar aqui, outra pergunta que vocês vão fazer aqui para mim é o seguinte, mas eu estou vendo aqui só 4 lobos aqui, temporal, frontal, parietal e occipital. Está faltando um lobo aqui, né? Você vai dizer, está faltando, você vai falar, e a ínsula, ô Paulo Canda? Como é que fica a ínsula? Está faltando a ínsula aí, poxa? Como é que ficam as epilepsias insulares? A ínsula é o chamado quinto lobo cerebral. Como vocês estão vendo aqui, a ínsula ela fica escondidinha por trás do lobo temporal. Ela fica oculta. Então, a epilepsia do córtex insular é um quadro focal pouco discutido. A presença dessa condição causa falha de tratamento cirúrgico numa parcela de pacientes, porque se pensa que a epilepsia é temporal, né? Porque o lobo temporal está em cima da ínsula. E causa falha também de tratamento nas pessoas, cirúrgico, né? Em pessoas com epilepsia do lobo frontal e parietal. Algumas vezes você está diante de uma epilepsia de difícil controle e você pensa que é temporal, ela é da ínsula, mas o diagnóstico é muito difícil e o EEG, que é o fulcro, né? É o ponto-chave para a gente fazer o diagnóstico de epilepsia, ele torna-se inacessível, aliás, ele é inútil devido à inacessibilidade que a gente tem em relação à ínsula. Então, ela não é acessível
pelo eletroencefalograma nosso de superfície, de escalpo. Então você fala assim, então a gente faz o seguinte, a gente acha o foco e a gente faz uma anamnese muito bem feita. Acontece que os quadros de epilepsia insular, eles lembram muito a epilepsia do lobo temporal. Você não consegue fazer um discernimento através da sintomatologia da anamnese. Então a ínsula aqui foi só um adendo que eu fiz. Nós estamos falando de epilepsias sintomáticas, provavelmente sintomáticas do lobo temporal. A gente vai voltar para esse assunto. As epilepsias sintomáticas, provavelmente sintomáticas, elas podem ser idiopáticas, criptogênicas ou sintomáticas. As epilepsias focais sintomáticas, provavelmente sintomáticas, são um grupo separado de epilepsias focais. Eles são separados das epilepsias idiopáticas, que eu acabei de falar, não tem nada a ver com aqueles outros quadros. Quando você fala de epilepsia focal idiopática, você tem aquele quadro benigno. Aqui nós temos um quadro que pode variar de prognóstico. As sintomáticas depende muito da origem do quadro. As epilepsias focais também podem ser classificadas em límbicas ou neocorticais. Então, eu vou pedir licença para vocês. O quadro eletrográfico é muito fácil. Eu vou mostrar agora, vocês vão ver como é fácil. O quadro eletrográfico não é difícil. E eu vou ter que entrar um pouquinho depois numa parte teórica que não dá para fugir. É importante que vocês saibam a parte teórica. Mas vamos ilustrar. Mas antes, vamos ilustrar com um casinho aqui. Pegar aqui uma criança de 6 anos, ok? Não leiam lá em cima, não leiam. Não leiam, eu sei que dá vontade, mas não leiam lá que você já vai matar o diagnóstico. Vamos olhar só essa página aqui. Tem algum segundo aqui que chama a atenção? Tem algum segundo que chama a atenção da gente? Tem algum momento, tem algum grafoelemento que chama a atenção? Vamos voltar lá no nosso primeiro encontro de todos, né? Na aula presencial, na discussão presencial, quando eu falei para vocês que o eletro é assim, você bate o olho e você olha e vê o que chama atenção. Vocês falaram o que então? FT direito, o que é? Frontotemporal direito. Frontotemporal direito. O que tem no frontotemporal direito? Vamos dar mais uma corridinha aqui. O que tem no frontotemporal direito? Tem artefatos, né, também. Tem artefatos. Muito bem, vocês estão certíssimos. Só que, veja só, tem mais uma coisa que chama atenção nesses eletrodos que vocês falaram. Tem foco, é isso? Vocês estão me dizendo que tem um foco ou não tem foco? Isso aqui é artefato, hein? Artefato. Tem foco ou não tem foco? O que vocês acham? E agora? Tem foco ou não tem foco? Tem um foquinho? Então, vocês vejam nessa tela, no instante aqui, num instante... Onde é que eu estava aqui? Aqui, ó. 1h38 aqui. Isso aqui, ó. A gente tem um foquinho aqui, certo? Nós temos um foco. Mas, além do foco, vocês notem que nesse eletrodo e nesse eletrodo, principalmente, aqui também um pouco, né? Aqui também um pouco, nós temos uma flutuação, uma atividade delta que surge, principalmente aqui. Vocês estão conseguindo ver? Por debaixo da atividade de base, de fundo, você tem uma atividade meio lenta. Dá para vocês verem isso? Então, o que é que significa isso, pessoal? Você já vai ficar atento. Aqui também, ó, tem uma atividade mais lenta aqui, ó, próximo a CZ. Você não vai dizer, que beleza, ó, T4 é um rolândico. Você não vai dizer que é um rolândico. Por quê? Por causa da lentificação. A lentificação vai sugerir para nós um comprometimento. Olha aqui, ó, um foquinho aqui. Isso aqui é reversão de fase? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma reversão de fase ou não? Sim ou não? O que é que vocês me dizem? Reversão de fase aqui, ó. Aqui aponta para cima, aqui aponta para baixo. É reversão? Então, a gente vai olhar a montagem. Você vê que a montagem é referencial. Então, isso aqui não é uma reversão de fase. Isso aqui não é reversão de fase. Mas a gente pode fazer, aparecer uma reversão de fase se a gente quiser aqui. A gente vai para um double banana. Só na bipolar, exatamente.
fazer um double banana aqui. E agora a gente vê, ó, T4, um esboço de reversão aqui. Nós temos um esboço de reversão aqui. Ó, uma pontinha aqui, ó, bem pequenininha. Um esboço de reversão aqui. Aqui eu estou em dúvida se tem, né? Aqui tem uma reversão. Mas essa reversão ocorre sobre uma atividade de fundo lentificada. É importante que vocês vejam isso. Olha, está lento aqui. E é uma lentificação meio focal, meio só sobre aquela região. Aqui, olha só, ó, como flutua um pouquinho a atividade elétrica, a projeção da atividade elétrica. Porque aqui em F8T4, aqui aponta para baixo. Aqui, ó. T4, T6 está quase ISO, aponta um pouquinho só para T4. Em T6, O2, aponta para cima. Ou seja, o foco ele está nessa região aqui, ó. Essa região é a região mais eletronegativa. Algum lugar aqui entre T4 e T6. Algum lugar entre T4 e T6. Vamos colocar aqui para ver se o mapa ajuda. Ajuda em termos, né? Porque se você olhar só para as cores, você vai dizer tem um foco aqui, tem um foco aqui, e não tem nada a ver. A gente acaba valorizando a presença do que você vê no traçado. Você vê uma reversão de fase bem ampla aqui. Aí você fala, mas tem 4 também, ó. Aqui parece que tem. Então não tá, a reversão de fase não é bem precisa aqui em 4. Porque olha só, C4, P4, a ondinha aponta para cima, mas ela vem um pouco antes desse outro pico aqui, que é em F4, C4. Então aqui a gente não tem uma reversão, né? Reversão de fase nossa a gente tem aqui em cima só. E esses outros polos azuis são como se fossem sombras da atividade temporal média.